trazer hoje uma palavra que está também no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. Uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração para estar ministrando nesse dia de hoje. Eu só vou ler, irmãos, na ARA. Eu sei que tem alguns que estão com a NVI aí, mas eu vou fazer essa leitura e eu vou fazer na ARA. Ela diz assim, o capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3 e depois o 14. O texto diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o 14 que vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? A palavra de Deus, ela tem um poder transformador nas nossas vidas. E quando nós lemos o livro, né, esse Evangelho de João, nós conhecemos um pouco a história de João. João é um evangelista aqui, é um dos apóstolos, é um dos últimos que morreu e um que, né, ele viveu muitos anos, ele morreu com uma idade muito avançada. E João, ele chega uma certa época da vida dele, aqui nessa época, praticamente todos os apóstolos ali já tinham falecido, só estava João. E João, ele vem escrevendo esse livro maravilhoso, esse evangelho, e ele vai abrir, é muito importante até quando nós olhamos a forma como João, ele faz a abertura do seu livro. Um pouquinho diferente de Paulo, né? Paulo, ele se apresenta como apóstolo, ele fala algumas coisas. A abertura desse livro, ela é muito importante, porque quando nós olhamos a abertura desse livro, a gente fala, por que ele é diferente? Porque nós vemos que João, ele está aqui fazendo uma declaração teológica a respeito de Cristo, em uma época que o gnosticismo, ele distorcia praticamente essa compreensão da natureza de Cristo. Então João, ele precisa combater os falsos conceitos, as heresias que estavam ameaçando ali a própria vida da igreja. E o que ele faz? Ele olha tudo aquilo que vai acontecendo, ele vê aquelas heresias e aquilo vai crescendo, e ele vai partir de um princípio onde ele quer apresentar ali a verdadeira identidade de Jesus como o Deus encarnado. Porque para nós falar quem é Jesus, acerca do seu nascimento, até hoje quando nós vamos falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há muitas vezes uma falta de compreensão sobre esse assunto, inclusive dentro das igrejas. As pessoas não conseguem definir, muitas vezes elas falam, mas é 3 deuses? Não, é um único Deus, mas como? Então, há uma dificuldade nesse entendimento. E João, ele vê essa heresia, desse gnosticismo atacando a igreja, e ele fala, eu preciso combater. Então ele faz uma abertura muito interessante, se você prestou atenção, ele vai falar, no princípio. Ele não está falando dele, ele não fala, olha, eu sou o João. Não, ele não faz a apresentação de quem ele é. Ele fala, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É uma palavra que, para aquele pessoal que estava ouvindo, eles começam a analisar, do que João está falando, né? Então ele começa dizendo que o verbo, esse verbo que ele está falando, e eu creio que na tradução sua aí da NVI está falando a palavra, é diferente do que os gregos pensavam, né? Era diferente do que eles pensavam a respeito de Jesus.
Então João, ele quer trazer uma mensagem onde eles possam entender. E ele fala, no princípio. Ele está querendo falar, olha, no princípio. Ele vai jogar lá para Gênesis, quando o capítulo 1 fala, no princípio. Lembrando aquela palavra de Deus. No princípio criou Deus. Então ele joga para o princípio. Ali nós sabemos que foi quando tudo teve um início. Esse verbo que estava ali ativo e presente na criação de Deus. Ele quer que as pessoas entendam a respeito dessa presença do verbo, da palavra, a palavra logos, né, no grego, que traz a palavra. Essa palavra viva, ela já estava ativa na criação do universo, na criação do mundo. Então ele traz, o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Imagina que hoje as pessoas não entendem. Agora você imagina há mais de 2000 anos atrás, quando João está trazendo essa palavra. Imagina a cabeça ali dos gregos, imagina os filósofos que eles querem entender sobre todas as coisas. Eles não conseguiam entender esse aspecto em que João estava trazendo essa mensagem. Porque quando nós vamos examinar isso, que é uma mensagem profunda, até para nós nos dias de hoje. Não é uma mensagem qualquer, não é algo que eu leio e passo os olhos e fica por isso. Não, eu preciso ir no fundo. Pera, o que João estava falando? O que ele estava transmitindo? Porque é algo que tinha que gerar neles uma confiança, uma crença de que Deus é um único Deus. E era o que eles não aceitavam, porque o verbo, ele já existia antes do começo de tudo. E é difícil aceitar alguma coisa que já existia, porque nós somos acostumados com coisas que nascem. Nasceu uma árvore, nasceu uma pessoa, a gente sempre vê a partir do nascimento. Mas aqui João está falando, não, o verbo ele já existia antes de tudo. Ele é eterno, João está falando, ele é eterno. A eternidade, ela é um atributo exclusivo de Deus. Então, ele não passou a existir. Ele já existia. E é algo que às vezes nós não entendemos, mas como que Deus já existia antes de tudo? Irmãos, para compreensão humana não dá, não bate. Mas pela fé nós cremos que ele já existia, porque a palavra diz que no princípio ele já existia. Então ele existe, ele é eterno. A palavra de Deus diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. E João ele está usando aqui o verbo ser e o verbo estar. Por que ele usa o verbo ser e o verbo estar? Ele era, conjugação de era é ser. Aí ele fala, o verbo estava, então ele estar. Ele está descrevendo o quê? Uma ação contínua, sem levar em consideração o princípio ou o fim. Ele queria que eles entendessem que essa natureza essencial do verbo é a divindade. É divino, é santo, é puro. Então ele traz esse entendimento, a essência dessa natureza, que é o que eles não compreendiam. Como assim? Como que é dessa forma? E estava gerando aquela confusão que vem entrando na igreja, que quando a gente vê a igreja, ela está confusa entre pensamentos, entre heresia, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, e aquele que não tem a palavra verdadeira, que não tem o Deus verdadeiro, ele começa a ficar assim, peraí, eu estou crendo nisso, daqui a pouco eu já estou crendo naquilo, e eles estão falando isso, e qual é a verdade? Então João ele vem, ele começa a falar, não, o verbo
é diferente, ele é divino, ele já existia. O verbo, o João está passando, ele é da mesma essência, ele é da mesma natureza. É algo que nós muitas vezes não compreendemos, mas ele é exatamente assim a descrição do verbo de Deus. Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele faz, a Bíblia fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está ativo no começo ali da criação do mundo, ele é um verbo ativo, ele está atuando. O Espírito de Deus, ele surge movendo sobre as águas. E ali quando fala o Espírito de Deus, está falando de Elohim. É Deus, é o Espírito Santo, é Jesus movendo, é uma unidade, é a divindade trabalhando na criação de todas as coisas. Então João, ele está afirmando que o verbo de Deus, ele é eterno, ele é pessoal, é divino, é criador, autoexistente, e ele também, ele é doador da vida. É algo completo, é algo maravilhoso. Essa criação, o verbo de Deus, gente, é algo tão glorioso quando nós falamos sobre essa construção, né, desses atributos. Olha, Jesus faz as mesmas obras do Pai. E nós glorificamos porque João, ele continua trazendo a mensagem, porque ele quer que eles entendam. E quando nós trazemos essa mensagem hoje, nós queremos que as pessoas entendam também como aquelas pessoas entenderam naquela época de João, para que você não seja enganado sobre a natureza de Cristo. Aí ele continua falando, a vida estava nele. A vida estava nele. Aqui o verbo é visto como fonte de vida, porque a vida estava nele. E quando falamos em fonte de vida, não pensa você que essa vida que está sendo falada aqui, ela é vida biológica, ela é bios. Não, ela não é bios, vida biológica, ela é zoe, vida do alto, vida eterna. É a vida que ele dá para mim e para você, porque essa vida abundante que ele nos dá, ela não termina aqui, ela é para toda a eternidade. Deus não está dando uma vida qualquer para você, Deus não está dando uma vida qualquer para mim, mas Ele está dando para nós a vida eterna. A vida que a nossa aqui, essa física, ela vai se findar aqui em algum momento, mas a eterna é para toda a eternidade. Então, quando nós vemos o verbo de Deus, ele tem vida plena, ele tem vida para dar para nós, ele é a fonte inesgotável, a vida plena, e essa vida, ela habita em você e ela habita em mim. E o dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Mas Ele é fonte de vida, glória a Deus, porque o verbo é fonte de vida. Então Ele também, por ser fonte de vida, Ele é luz. A luz. Por que a luz? A luz, ele é fonte de toda a luz. Agora você imagina, olha a divindade de Cristo. Que poder é esse? Que é vida, mas também é luz. Ser só a vida e não ser luz. Ele é luz. Por que que ele é luz? Porque os homens precisam de luz. Então, ele como fonte de luz, ele dá luz a todos os homens. Porque o verbo, ele é uma revelação pessoal de Deus aos homens. Abre os olhos, abre mente, abre entendimento. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos separados de Deus. Havia um povo que estava na beira de um caminho, a Bíblia diz. Eles não tinham para onde ir, eles não
não tinham como viver, eles não sabiam o que fazer, precisava de que uma luz chegasse até eles para que eles abrissem os olhos. E essa fonte de vida traz a luz, e o verbo, essa revelação pessoal de Deus aos homens, abriu os olhos, abriu o entendimento, para que conhecêssemos a verdade, a fim de que o homem conheça a Deus, mas também conheça a si mesmo. Porque não adianta eu conhecer a Deus, mas eu não conhecer a mim mesmo. Muitas pessoas dizem: eu conheço a Deus, eu já ouvi falar de Deus, eu sei até que Deus existe, mas ele não conhece a si mesmo, os seus pecados, os seus erros, a sua vida. Peraí, eu preciso conhecer Deus, mas essa luz, ela tem que vir de encontro. Como é a minha vida? Ela traz luz à escuridão das trevas que é invadida no coração humano. Porque a Bíblia diz que aquele que não está em Deus, irmão, ele está no pecado, ele está no mundo, ele está fora de Deus, então ele está em escuridão. Então essa fonte de luz, ela faz com que nós abrimos os nossos olhos para conhecer a Deus, mas para conhecer a nós. E Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O próprio Jesus, ele fala: eu sou luz, e eu estou aqui para dar a luz. E todos nós podemos receber essa luz, para clarear o nosso caminho, para a gente saber para onde que nós estamos sendo conduzidos, para nós saber aonde que nós vamos chegar, para nós viver uma vida comprometida com Ele, com o céu, com a glória, com essa revelação que é trazida aqui através de João para nós, que é maravilhoso. Ele vem, ele vai falando, ele vai trazendo para que nós entendamos. E aí nós vamos ver que quando chega aqui no verso 14, ele vai falar, João vai descrever agora de uma forma simples, mas impressionante, esse mistério da encarnação. Hoje muitas vezes as pessoas não conseguem entender como é que Jesus nasceu, como é que foi essa concepção, como é que Maria, uma virgem, ela engravidou e ela não teve contato com o homem. Como que esse verbo passou a existir ali dentro daquele ventre? Num secreto foi formado o nosso Salvador. Num secreto ele foi gerado. Porque a Bíblia diz que ele foi ali, o poder do Altíssimo cobriu Maria. E ali foi gerado aquele que é vida. Foi gerado aquele que é luz. Foi gerado aquele que dá salvação. Foi gerado aquele que perdoa os nossos pecados. Foi gerado aquele que morreu na cruz do Calvário. E um dia prometeu que virá buscar nós para ir morar com Ele eternamente. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha essa descrição que João faz, é algo muito profundo. Ele habitou, ele se fez carne, e ainda cheio de graça e cheio de verdade. E João fala: e nós vimos a glória do unigênito do Pai. João, ele tocou, João, ele conversou, João andou, João caminhou com o verbo de Deus, com a palavra, estava junto. Ele conheceu essa verdade de perto. Ele conheceu a graça do Salvador. E ele vai e ele fala: nós vimos a sua glória. Nós estivemos perto. Irmão, olha o privilégio que teve esses discípulos, esses apóstolos de Jesus, andar com Ele, comer com Ele, caminhar com Ele, viver com Ele, ouvir as palavras que Ele falava, o toque de Jesus. Quando eles estavam passando por dificuldades, como aqueles momentos da
tempestade. Ali quando está em alto mar e o barco ali virando e vem Jesus caminhando, ele fala: não tenham medo, eu estou aqui. E Pedro vai ao seu encontro. Ele vai ao encontro do verbo vivo, daquele que é a palavra. E Pedro ali olhando para ele começa a caminhar sobre as águas. Que privilégio é esse, irmãos, de caminhar sobre as águas, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E quando nós trazemos essa realidade para nós, a gente pergunta: estamos nós andando com ele? Estamos nós buscando nele? Estamos realmente fazendo com que ele, o Senhor está habitando aqui no meu coração, está habitando comigo? Você está sentindo a glória do Senhor? Você está sentindo a presença dele? Quando João fala: vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Irmãos, que glória que é aquela! Não tem como descrever humanamente. Esses brilhos do mundo, essas joias do mundo não se compara. E essa glória de Deus nós podemos começar a contemplar aqui, porque Ele é fiel, Ele está aqui no nosso meio. Deus é autoexistente, imutável, eterno, onipotente, onisciente, transcendente, maior do que tudo que Ele criou. E a palavra de Deus diz que Ele se esvazia a si mesmo. Ninguém foi lá e esvaziou Ele, não. Ele se esvaziou a si mesmo, voluntariamente, ocultando a sua natureza divina, que é ilimitada, tornou-se carne e veio habitar entre nós. Que coisa maravilhosa! Você nunca vai ouvir algo sobre isso. Você pode ler todos os livros da terra, nenhum conta isso, nenhum fala essa verdade. Porque quando nós lemos, o nosso coração começa a ficar aquecido. Algo que é sobrenatural, algo que é divino. A natureza humana e divina do Senhor estava unida numa única pessoa, que estava ali naquele ventre sendo gerado, o Salvador, o amado das nossas almas. Você veio aqui hoje porque você o ama. Você veio aqui hoje porque você serve a Ele com todo o seu coração. Esta foi a maior manifestação de Deus aos homens. Porque muitas vezes as pessoas ficam: nossa, mas vai acontecer alguma coisa extraordinária? Vai acontecer? Sim, vai acontecer muitas coisas extraordinárias nas nossas vidas, no nosso ministério. Mas essa manifestação de Deus aos homens é algo muito profundo, é sublime. O mistério da encarnação, o eterno, aquele que não tem tempo. Ele é, a Bíblia diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você já imaginou o que é eterno entrando no tempo? Não, talvez você nem compreenda, porque a gente não consegue. Eterno entrando no nosso tempo. O Pai da eternidade entra no nosso tempo. Ele estava entre nós. O transcendente, ele se tornou imanente. É algo muito tremendo. Transcendente à criação, e estava presente nela. É algo que às vezes a gente fala: como isso acontece? Eu não sei, mas é algo que acontece. É sobrenatural, é pela fé. Não é pelo que nós vimos, mas é pelo que nós cremos. Eu creio e eu sei que também você crê. Deus, ele se fez homem, o Senhor dos senhores,
o Rei dos Reis, o Eterno, o Poderoso, o Grandioso. Ele se fez servo. Ele veio revelar o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verbo de Deus. Esse é o verbo de Deus. Aquele que um dia esteve, ele habitou. A gente vê o Antigo Testamento, quando foi construído o tabernáculo, ali eles viam também a glória de Deus, ele estava entre eles ali, mas agora é diferente. Ele habita dentro de nós, ele habita dentro de mim e ele habita dentro de você. Tem uma frase do C.S. Lewis muito bonita, de um livro que ele escreveu, que fala: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filho de Deus. Ele precisou se tornar homem para que nós pudéssemos nos tornar filho de Deus. Se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse chegado, se ele não tivesse se manifestado, como é que eu e você hoje poderíamos falar que nós somos filhos de Deus? Como que você poderia falar: não, irmão, eu sou filho de Deus? O mundo escraviza. O mundo, ele torna a nossa vida uma vida de trevas. Mas Jesus é luz, então ele nos transforma. E dá para nós essa oportunidade de ser filhos amados de Deus. E aí o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Porque um pouquinho antes aqui fala que o 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje, quando nós olhamos para esse mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas hoje não recebem a Jesus? Quantas pessoas que ouvem falar de Jesus e não dá a menor importância para ele? Quantas pessoas que você já pregou sobre Jesus, falou sobre o amor, falou sobre a divindade, falou que ele é autoexistente, imutável, onipotente, onisciente, que ele é luz, que ele é vida, e a pessoa rejeitou, ela não aceitou. Quantas pessoas, ele veio para aqueles que eram os seus, mas eles não o reconheceram, não reconheceram a grandeza, não reconheceram o Messias, não reconheceram aquele que os profetas da antiguidade falavam que um dia ele iria chegar, um dia ele ia nascer. Eles o rejeitaram. Mas ele fala: mas os que creram, esses que recebem, eu dou poder para se tornar meus filhos. É só quem crê, irmãos, é crer, é fé. Aqui é uma fé que ela se movimenta. Eu não sei como é que está a sua fé, mas a nossa fé, ela tem que estar em movimento. Ela vai crescendo à medida que você caminha. A palavra de Deus, ela é progressiva. Então nós vamos vendo a revelação de Deus, como João aqui, quando ele está escrevendo: no princípio era aquele que é a palavra. Glória a Deus. É o verbo ativo, não está morto. Ele trabalha, ele está trabalhando e agindo aqui no nosso meio. Ele está realizando a obra na sua vida e na minha vida. Deus, por meio de Jesus Cristo, ele dá esse direito. É um direito que você tem de se tornar filho de Deus. Porque essa ação divina, ela é uma ação ativa. É realizada em nós quando nós recebemos essa obra de Deus. E ele veio cheio de graça e verdade. Que graça é essa?
que a Bíblia fala que é graça sobre graça. Ah, mas eu não tenho condições, eu tenho problema, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é graça sobre graça. Ele te alcança. Ele tem graça, mas ele também tem verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós olhamos para esse texto de João, nós vemos que ele continua, e ele vai falando, e ele vai trazendo a mensagem. E ele vai falar que ele é unigênito, vindo do Pai. É uma glória, é um algo tremendo nas nossas vidas. Jesus, ele nasceu, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele habita aqui dentro de mim, ele habita dentro de você. Ele veio para nos salvar, perdoar, libertar de tudo aquilo que nos oprime. E ele veio revelar Deus. Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Quem vê Jesus vê Deus, vê o Pai. É uma unidade, é algo coeso, é algo que é glória, é soberano, que nós cremos. Você vai falar, mas eu não vi Jesus, eu não participei desse nascimento, eu não estava lá. Sim, mas quando nós lemos a palavra, essa palavra é tão reveladora que ela trabalha aqui dentro de uma maneira tão grande que o nosso coração aceita. Não, eu creio. Foi assim mesmo. Ele veio cheio de graça e verdade. E esse verbo, ele estabelece uma ponte. E ele reconcilia aquilo que era irreconciliável, que é Deus e os homens. E é por isso que o verbo se fez carne. E é por isso que ele nasceu. E é por isso que nós, não sabendo a data exata do nascimento, nós sabemos que um dia ele veio. Nasceu nesse mundo pecaminoso. Cresceu, teve um ministério, morreu por nós e hoje está assentado à direita de Deus. Mas ele disse para nós: olha, eu vou preparar lugar, mas eu um dia voltarei e os levarei para estar comigo. É isso que faz de nós pessoas diferentes. É isso que faz você hoje sair da sua casa e vir ouvir uma palavra. É isso que te motiva a viver para Ele, a conhecer e a se aprofundar mais nele, porque Ele nos reconciliou. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas Cristo veio para nos reconciliar. E a palavra que nós temos é essa para hoje. Uma palavra que durante essa semana nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Você talvez vai se reunir com família, você vai reunir com amigos. É um momento gostoso. Mas nós não podemos, na hora que nós sentarmos na mesa, para nós celebrar esse momento em união, em família, nós precisamos celebrar aquele que no princípio era a palavra. O verbo, ele tem que estar ali no meio, ele tem que estar presente entre nós em todos os momentos. Que nesse Natal você não se esqueça que ele se fez carne e habitou entre nós. Amém?